Bom dia, leitor, leitora. Respondendo aqui algumas perguntas que me fizeram nas redes sociais. A primeira delas foi a seguinte: como é que eu controlo as minhas leituras? Como é que eu organizo aquilo tudo que eu leio, que anotações eu faço nos livros e assim por diante? Então, quando, vamos dar nesse exemplo aqui, né? Quando eu compro um livro, a primeira coisa que eu faço quando eu compro ou quando eu ganho, eu coloco esse carimbinho aqui que tem o meu nome, ó. Quando eu termino a leitura, aqui em cima eu marco o meu nome, a data da leitura e a cidade onde eu estava quando eu terminei. Além disso, eu anoto todos esses dados e mais anota num caderno. E eu também controlo essa leitura no aplicativo Scooby. Ah, Luiz, mas você não usa o cabeceira? Eu usei o cabeceira há muitos anos, até que um dia ele deu um probleminha e eu perdi tudo que eu tinha nele. Eu perdi anos de anotações, de notas, de livro, de datas. Então, sim, eu tentei recuperar, tentei voltar, mandei e-mail na época para a tag, mas como não resolveu, então cadernos eu marco, sei lá, acho que pelo menos uns 20 anos que eu uso isso, e o Scooby eu uso com certeza há mais de 10 anos. Segunda pergunta que me fizeram: o que são clubes de assinatura de livros e se clubes de assinaturas de livros valem a pena? Eu assinei dois. Eu assinei o clube Intrínsecos, que é esse aqui, que não existe mais. O clube é da editora Intrínseca. Eu assinei os 2 últimos anos dele e li muita coisa boa. Nesse clube aqui eu li, por exemplo, Água Fresca para as Flores. Esse livro aqui é um livro excelente, de um autor excelente, que eu vim conhecer através desse clube. E eu assinei durante muitos anos a tag, que tem duas modalidades. Ela tem a modalidade curadoria, que é esse livro aqui, e tem a modalidade inéditos. Então na tag você recebe isso aqui, uma revistinha falando do livro, e se for na curadoria, recebe o livro em capa dura. Esse livro aqui é muito bom, é de uma autora que ganhou o Nobel de Literatura. Curadoria, porque esse livro é indicado por alguém ligado ao meio literário. Tá? Pode ser um autor, pode ser uma autora, pode ser um editor, pode ser algum artista. E o Clube Inéditos, os livros não são em capa dura e todos os meses você recebe um livro que ainda não foi publicado no Brasil. Ele é inédito em português, então você recebe normalmente best-sellers. Os livros, na sua maioria, são bons ou muito bons. Tá? Então, como é que eu encaro um clube deste de assinatura de livros? É um presente que você dá para você mesmo todos os meses, tá? E ao mesmo tempo é uma surpresa. Você vai receber um livro que você não sabe o que, que é. Então, para aquela pessoa que entra na livraria e não sabe o que comprar, é uma boa. Para aquela pessoa que, se tiver um livro para ler do lado dela, vai ler, e sempre que eu assinei esses clubes, eu li os livros nos meses que chegavam, eu não deixava ficar empilhando, também eu acho que é uma boa. Inclusive, a tag tem uma modalidade que é a assinatura mensal. Ela custa um pouquinho mais caro, mas se você não sabe se vai gostar ou não, eu recomendo que faça mensal por alguns meses. Gostou do clube, aí você faz a assinatura anual, que é a modalidade que eu sempre fiz. E outra coisa que o pessoal sempre me pergunta é a respeito das minhas estantes da minha biblioteca. Como é que eu organizo e como é que eu faço caber tanto livro? Primeiro, no meu apartamento eu tenho 2 estantes, estão abarrotadas de livros. E no meu escritório eu tenho mais 2 que também estão lotadas. A primeira coisa é você ter uma estante com uma determinada profundidade, que aí você consegue fazer uma fileira de livros na frente e outra fileira atrás. Normalmente atrás eu coloco livros já lidos. Segundo, aquele livro que eu não vou reler, que eu não vou precisar para produzir conteúdo aqui para vocês, que eu não tenho mais interesse nele, se for um livro bom, e tem bastante coisa assim, eu repasso para um irmão meu no interior de São Paulo, quando eu vou visitá-lo, que ele está montando a biblioteca dele.
Ele está começando a ler, está montando a biblioteca dele, então eu passo esses livros para ele. Eu não tenho parceria com nenhuma editora, eu não recebo livro de ninguém, eu não tenho compromisso de ser obrigado a ler X, Y ou Z livros. Então eu leio aqui 80% ou mais do que eu leio são livros que eu já tenho aqui comigo e são livros que eu adquiri antes de começar a produzir conteúdos nas redes sociais. Então são livros que eu leio por prazer, são livros que eu leio porque eu gosto. Ah, e você organiza os livros nas estantes de que maneira? Tem uma estante minha aqui que está organizado por ordem alfabética de sobrenome de autor. Mas eu organizei isso lá alguns meses atrás e a estante é uma coisa dinâmica. Você vai lendo o livro, você vai trocando o livro de lugar, você vai recebendo o livro novo, então você vai mexendo. Então você organiza e depois ela vai desorganizar, a não ser que se dedique muito tempo a ficar acompanhando isso. E nada mais interessante do que você ir numa estante procurar um livro X e encontrar um livro Z que você nem lembrava que você tinha e que você quer ler ou que você quer reler. Muito obrigado, leitores e leitoras, e uma ótima leitura a todos e a todas.